Deixa eu me achar aqui, meus irmãos. Vamos lá. Isso. Pronto. Vamos lá. Eu vou fazer um panorama de 1º e 2º Samuel. Depois eu vou entrar num texto, que é um texto chave para a gente entender esses dois livros. E depois eu vou fazer a ponte para a redenção e algumas aplicações para os nossos dias. Tá ok? Vamos lá, então. Bom, hoje nós vamos falar de 1ª e 2ª, os dois livros de Samuel. Eles foram escritos com uma continuidade, né, mas organizados em 1º e 2º Samuel por uma questão didática. Bom, o livro de Samuel, ele vai descrever a transição de Israel como um governo teocrático, ou seja, um governo dominado em todos os sentidos por Deus diretamente, e vai transitar para a monarquia. E aí nós vamos ver, dentro da monarquia, o que esses reis fizeram. Especificamente, nós vamos trabalhar aqui sobre Saul e Davi. E em que medida nós precisamos conectar esses governos ao governo de Cristo. Ok? Bom, os dois livros, 1ª e 2ª de Samuel, eles relatam um período de transição na história de Israel. Samuel foi o último dos juízes de Israel, e ele liderou vamos dizer, uma espécie de federação de tribos, que eram praticamente independentes, e ajudou a facilitar uma difícil transição para os reis. Ele desempenha, então, uma função importante na 2ª transição do livro, ou seja, do rei Saul, que era da tribo de Benjamim, para Davi, que era da tribo de Judá. Então, Samuel, ele foi juiz, profeta e sacerdote. Ok? Ele escreveu, dizem os historiadores na área teológica, que ele pode ter escrito a primeira parte do livro, e a segunda parte pode ter sido escrita por, vamos dizer assim, um auxiliar. Então, esse livro vai tratar de aspectos humanos e divinos de alguns acontecimentos espirituais, teológicos, políticos e militares. Vamos lá. O grande perigo quando você lê os livros que vão fazer a transição da teocracia, o governo de Deus, o governo político de Deus, para a monarquia, é atribuir aos personagens a força central do texto.
Nós precisamos ter muito cuidado. Porque, embora os personagens, eles tragam exemplos morais, a gente vai perceber, por exemplo, em Davi, que foi um bom rei, que em algum momento ele fracassou. E quando o texto vai mostrando os fracassos dos personagens, mostra também os acertos, mas mostra os fracassos. O texto bíblico tem um objetivo em fazer isso, em dizer para mim e para você que nós precisávamos de um rei justo. Então jamais compre aquele tipo de pregação, seja como Sansão, seja como Davi, 7 princípios para você se tornar um rei poderoso como Davi. Porque o personagem principal dessas narrativas, seja do Antigo ou do Novo Testamento, não são os protagonistas daquela narrativa, porque a narrativa, ela tem uma característica dramática de protagonismos e antagonismos. O protagonista e os antagonistas. Então, muito menos os antagonistas e também não os protagonistas. Eles não são o centro da mensagem. Vamos aprender a liderar como fulano de tal, como José. A liderança de José foi falha. Então, tudo o que aconteceu entre os profetas, os reis e os sacerdotes, demonstra altos e baixos, nos ensinando a necessidade de um rei forte para dominar na nossa fraqueza. Primeiro, para agradar a Deus de forma completa, nos mostrando que realmente o pecado de Adão foi terrível. E, consequentemente, apontando para a necessidade de um segundo Adão, Jesus Cristo de Nazaré. Então, se você lê a Bíblia, isso é dica de concurso, hein? Vai cair na prova. Se você lê a Bíblia dessa forma, você não vai errar. Tem que parar de ser cabeção, irmão. Para de ser cabeção. Estabelece critérios. O estudo da palavra tem critérios. Você só vai entender completamente na ação do Espírito Santo, mas o estudo da palavra, embora não seja tecnicista, baseado em técnicas, ele tem critérios, e eu adoto muito critérios, faço diagramas, eu faço organogramas, eu faço vários aspectos para entender. Eu preciso entender a roupagem, eu preciso entender do que se trata, como eu vou interpretar, como eu vou discernir, porque senão começa a falar bobagem. E é isso que falta na igreja evangélica brasileira. Eu vou falar pela nossa... A igreja evangélica brasileira, ela tem preguiça de estudar. Ela tem preguiça de se organizar. O cara entende tudo sobre a sua área profissional, mas não entende nada daquilo que é mais importante na vida dele, que é a fé. Não adianta você ser um excelente profissional e um crente mediano. Então, nós estamos aqui para sermos informados acerca da centralidade do Evangelho em toda a Escritura, mas não somente ser informados. Isso tudo deve nos levar a uma transformação, porque ser somente informado é o primeiro passo, mas somente ser informado não vai adiantar. É preciso ser informado, ser bem informado, bem formado, para transformação na prática. Dúvidas até aqui? Vamos lá, Celção, obrigado. Dúvidas até aqui? Rapaz, eu vou escalar um de vocês para dar aula semana que vem, que vocês estão sabendo tudo, ninguém está tendo dúvida. Ou eu não estou sabendo falar, ou vocês entenderam tudo. Um dos dois. Tem alguma dúvida? Não? Vamos lá.
Vamos continuar então. Bom, o livro de 1 de Samuel narra a carreira de 2 governantes. Então, quem são os personagens, os protagonistas? Samuel e Saul. E introduz um terceiro personagem. Quem é o terceiro personagem? Davi. Que, conforme o relato bíblico, vai mostrar que quando ele ascende ao poder, isso cria um conflito irreconciliável com Saul. E aqui a gente vê 2 linhagens. 2 linhagens. A linhagem daquele que é eleito pelo Senhor, e a linhagem daquele que somente, aparentemente, tem alguma coisa que lembra Deus, mas não existe nada de Deus na vida dele. São 2 linhagens. Uma linhagem descendente do filho da serpente, e uma linhagem descendente do filho de Deus, apontando para Jesus Cristo de Nazaré. Os capítulos de 1 a 7 seguem a carreira de Samuel, e ele se mostra muito mais capaz que o seu antecessor, Eli. Bom, ele nasce como um presente de Deus, por uma mulher anteriormente estéril. Quem é a mãe de Samuel? E Deus, soberanamente, auxilia Ana, para que Ana tivesse Samuel com um propósito. Eu já vi muitas pregações, por exemplo, sobre Ana, né? Deus vai te abençoar, como abençoou Ana. A campanha de Ana. Só que, quando a gente entende a soberania de Deus, daquilo que Deus está fazendo progressivamente no Antigo Testamento, a gente começa a compreender que Deus não quis simplesmente livrar Ana da vergonha. A campanha das 7 semanas, se livrando da vergonha. Personagem principal, Ana. Deus usa a figura de Ana, Deus usa a figura da humilhação de Ana, para revelar os seus propósitos redentivos, através de Samuel, que faz a transição, que chega em Davi, e que, com as suas falhas e acertos, demonstra que precisaríamos de um rei perfeito. Então Deus não faz as coisas simplesmente para exaltar os homens. Tudo o que Deus faz é para exaltar a sua própria glória. Nada do que foi feito na sua vida e na minha vida é simplesmente para exaltar a nós mesmos. É para que o nome dele, tudo é para que o nome dele seja glorificado, não o nosso. Então cuidado com essa coisa da mensagem de Ana. Cuidado com essas pregações, irmãos, tome cuidado. E geralmente tem a tia do WhatsApp que gosta de mandar umas pregações, né? Quem aqui quem não tem uma tia do WhatsApp que gosta de enviar aquelas pregações? E envia de tudo, de Augusto Nicodemas a Malafaia, chega tudo no nosso WhatsApp. E a gente tem que ter um discernimento muito grande, irmãos, muito grande. Tenha discernimento. Há quantos anos eu falo isso aqui? Cuidado com o que você está ouvindo. Não fique achando que tudo que você está ouvindo é bênção, só porque o cara citou a Bíblia, só porque o cara citou o nome de Deus, citou o nome de Jesus, você está dizendo que a mensagem dele é uma bênção. A mensagem abençoada é aquela que exalta a Cristo e te humilha. Se a mensagem está te exaltando e está ofuscando a glória de Deus revelada em Cristo Jesus, pode jogar fora, irmãos. Faça por mim.
Se você tiver com medo de jogar fora, pode jogar por mim. Fala que foi eu que mandei. Porque o que não está exaltando o Senhor, não merece ser ouvido. Porque quem nos salvou não foi Ana, não foi João, não foi José, foi Jesus. Então esse presente, Samuel, não foi somente para mostrar para Ana, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te vir na bênção vai se arrepender. Não, foi para revelar o propósito redentivo do Senhor. Então nós vamos ver que Israel, a partir de agora, começa a ver outras questões, porque Israel estava acostumado com Eli passando a mão na cabeça dos filhos. Isso trouxe consequências negativas. Deus usa os filisteus para acabar com a linhagem de Eli, mas ao derrotarem Israel, os filisteus também capturam a Arca da Aliança. Os capítulos 8 a 12 relatam a transformação de Israel em uma monarquia. Samuel, que é visto como um bom líder, mas não um líder que nós precisávamos. Samuel é visto como um bom líder, mas os israelitas veem que os filhos dele não serão sucessores dignos, por isso pedem-lhes que lhes dê um rei. E esse pedido desagrada a Samuel, porque eles não sabem o que estão pedindo. E o povo não cede, e Deus escolhe quem? Saul. E Samuel vai lá e unge quem? Em particular, Saul. Deus confirma a seleção de Saul, por meio de sinais milagrosos, cerimônia pública. Saul já começa a dar mancada, para que o povo percebesse o quanto a vontade do povo é perigosa. E Deus permite certas situações para nos ensinar. Ele começa a se esquivar da solenidade e começa a desobedecer às instruções. Ele começa a desobedecer a Deus. E aí? Depois de um voto tolo, ele quase mata o próprio filho, Jonatas, para cumpri-lo. E finalmente, a narrativa nos mostra que ele desobedece a outra exigência e perde o direito de governar. Dos capítulos 16 a 31, testemunham Davi subindo, onde Saul caiu. Samuel vai lá de novo, unge o jovem, que se tornaria o segundo rei de Israel, embora ele não começasse a reinar imediatamente. Ele começa a servir a coroa como músico, depois ele entra como guerreiro, e tem aquele episódio onde ele derrota Golias, e ele livra Israel de outra ameaça. Aí vem o quê? A inveja de Saul. E a inveja de Saul faz com que Davi fuja da corte, temendo por sua vida. Embora Davi tivesse a oportunidade de matar Saul, ele se recusa a fazer, esperando o tempo de Deus. E a gente vê na narrativa que, assim como havia feito com Eli e Samuel, Deus usa os filisteus para eliminar a linhagem de Saul, para que Davi pudesse assumir o posto. Segunda de Samuel. O livro de Samuel
dá continuidade em 2 Samuel, 2 Samuel continua do ponto em que 1 Samuel termina. A narrativa diz que Saul havia acabado de morrer em batalha, deixando Israel desacreditada, uma liderança que desobedece o Senhor, líderes que desobedecem o Senhor trazem descrédito para o povo. E a maior esperança do país é que Davi, lembre-se, Davi já tinha sido guerreiro, pela graça do Senhor, ao vencer Golias. Então, Davi, antes de ser nomeado como rei, ele já tinha características que chamavam a atenção do povo de Deus. E agora chega o momento dele. Ele já tinha sido ungido por Samuel, e agora ele está com o caminho aberto. E Davi, pela graça do Senhor, olha só, ele age com habilidade. Então, quando a gente for ler o Antigo Testamento, coloque a graça antes dos imperativos, porque a gente vai ler o Antigo Testamento, qualquer texto, e a gente identifica, por exemplo, Davi tinha boas habilidades. Davi teve boas habilidades porque Deus estava com ele, não é porque ele era bom o suficiente. Então a gente precisa colocar a graça no Antigo Testamento. Ela não está totalmente manifestada porque ela precisava de Cristo. Cristo é a manifestação completa da graça, mas existia graça no Antigo Testamento. E Davi, ele agiu com habilidade, pela graça. Ele já tinha agido com habilidade antes de assumir o trono, mas agora ele também age com essa habilidade na condução de Israel. E Deus havia prometido uma sucessão abençoada. Infelizmente, as falhas pessoais de Davi também geram tremendo tumulto em sua família e em seu reino. Irmãos, Deus nos dá graça suficiente para fazermos o que nós temos que fazer. E a gente tem que ter noção disso. Deus nos deu graça abundante em Cristo Jesus para nós assumirmos, sob a autoridade do Senhor Jesus Cristo, a nossa missão como igreja na face da terra. Mas nós não podemos brincar com a graça. A graça é um favor imerecido que te salvou. Efésios 2:8. Você não foi salvo por suas obras. As nossas obras eram incapazes de nos fazer chegar até Deus. A nossa justiça própria é limitada pela graça. E pela graça o Senhor nos ajuda a viver como povo de Deus. Pela graça o Senhor me ajuda a pastorear. Pela graça o Senhor me ajuda a cuidar da minha família. Pela graça o Senhor faz o que tiver que fazer. Então, eu só cumpro alguma coisa, eu só faço alguma coisa. Os imperativos que estão na minha vida só podem ser cumpridos porque eu tenho graça para cumpri-los. Eu estou aqui hoje no domingo do Senhor recebendo graça para ser fortalecido a melhor servir o Senhor e ao próximo. Isso é graça. Por isso não deixe de congregar. Quem deixa de congregar fica fraco. E congregar mesmo, de fato, de verdade. Não é dando migué não, é congregando de verdade. E é graça. Só que em algum momento Davi brincou com a graça. Nós não podemos brincar com a graça do Senhor. Tome cuidado com isso. Porque Deus perdoou Davi, sim ou não? Sim ou não? Com a questão de Batseba. Davi foi perdoado? Foi.
Quem brinca com a graça tem essa certeza, não, eu vou fazer isso aqui, mas Deus vai me perdoar. Mas ele não calcula os estragos que o pecado dele vai causar ao seu redor, na vida dele ao seu redor. O pecado é tão enganoso, gente. O pecado é uma desgraça tão terrível. E o engano do pecado reside exatamente nesse aspecto. Você pensa assim, eu vou fazer, depois Deus me perdoa. Mas o pecado é tão enganoso que ele jamais te mostra as consequências daquilo que você vai fazer. E aí o que acontece? Deus te perdoa, mas o estrago foi tão grande que você não consegue mais reorganizar, às vezes, a tua família, o teu ministério. Vocês estão entendendo? O que aconteceu com Davi? Faltou graça para Davi? Falta graça para nós hoje, Igreja de Cristo? Não! Então, os capítulos 1 a 4 apresentam Israel tentando se recuperar do governo, daquela história desastrosa de Eli e dos filhos dele. E depois, do governo desastroso também, pelo reinado de Saul, em outra fase já, da teocracia para a monarquia. Israel tinha um inimigo, os filisteus, que acabaram de matar Saul, e Jonatas, o príncipe herdeiro, além de dizimar o exército. E aí as tribos do norte coroam outro filho de Saul, chamado Isbosete, e o extremo sul de Israel nomeia, coroa Davi, e a nação fica dividida. Só que, olha o que a graça do Senhor faz. É só graça, não é carisma, não é liderança empresarial, não é liderança coach. Sai disso, sai dessas porcarias, irmãos, por favor. Liderança cristã não tem nada a ver com liderança empresarial. Você está gastando muito dinheiro fazendo uns cursos mequetrefe aí, te ensinando liderança, querendo aplicar liderança empresarial dentro da igreja. Igreja não é empresa, ela tem um CNPJ, mas não é empresa. Os princípios que governam a igreja são bíblicos, centrados no Evangelho. Davi conseguiu, depois, pela graça do Senhor, ele tenta transformar Jerusalém no centro de adoração de Israel, e Israel estava dividido em 2 reinos, e pela graça do Senhor, o povo foi indo com ele, e ele, então, começa a governar toda a Israel. E o pecado dele com Batseba interrompe esses triunfos. Deus deu a Davi coroa, riquezas, honra, olha aí, fama militar, mas não livrou Davi das consequências das escolhas dele. Irmãos, Deus proporcionou, e eu tenho um entendimento muito claro sobre isso. Eu estava falando com os meninos, com a Gisele, no discipulado dessa semana, num dos dias do discipulado. Deus, quando nos chama, eu falei com eles sobre chamado, sabe? Eu conversei com eles sobre chamado, que o chamado deles, na obra de Deus, seja para o que for, seja para pastor, seja para o que for, para diácono, seja para o que for. Nós conversamos muito sobre chamado essa semana. E eu converso muito com os meus filhos sobre vocação cristã. E eu falei com eles que Deus proporciona tudo para os que Ele vocaciona. Ele guia, Ele abre portas onde Ele tem que abrir, Ele fecha as portas que precisam ser fechadas. Por isso, eu não tenho medo. Eu não tenho medo não porque eu seja bom, mas porque eu sei que Ele é bom. Não porque haja alguma coisa de bom em mim,
mas porque eu tenho convicção que Ele é bom, que a graça do Senhor é soberana, que Ele vai guiar, Ele vai fazer o que precisa ser feito, e foi o que fez com Davi, e foi o que aconteceu com Davi. Ele começou a cair em decadência. O próprio filho de Davi, Amon, que tem uma responsabilidade pessoal, estupra e depois abandona sua meia-irmã Tamar. O irmão de Tamar, Absalão, mata Amnon por vingança. Quer dizer, tragédia atrás de tragédia, fruto da queda humana, demonstrando que era necessário realmente um redentor. Então nós temos aqui um rei, coroado pelo Senhor, um líder, que agiu pela graça, não agiu na força dele, mas que a partir de uma desobediência, ele obtém o favor, o perdão de Deus, mas ele passa a ter dificuldade de governar bem a sua família. A situação fica insustentável. Vamos lá. Quando a gente olha esse texto de 1 e 2 Samuel, a primeira coisa que a gente imagina, quando a gente analisa o gênero literário, é de que está tudo perdido. Só que o gênero literário histórico-narrativo, ele vai nos mostrar muitos aspectos negativos que acontecem. Você vê, derrota para os filisteus, governo desastroso de Saul, Deus levanta Davi, com graça Davi faz um bom trabalho, mas vacila, e aparentemente parece que Deus perdeu o controle da situação. Então quando você ler essas narrativas, que aparentemente parece que Deus perdeu o controle de tudo, entenda que tudo isso aponta para a necessidade de um redentor. Olhe sempre o texto com essa perspectiva. O carro saiu dos trilhos aqui, mas por que o carro saiu dos trilhos? O que Deus está nos ensinando aqui no Antigo Testamento? Está nos ensinando que o carro seria colocado nos trilhos novamente por Jesus Cristo, que um rei perfeito iria agradar a Deus, e a sua justiça seria suficiente para nós vivermos para o louvor da glória de Deus. Vamos lá então. Qual é o tema do livro? Vamos lá. O que determina a nossa capacidade de liderar o povo de Deus é a graça e relacionamento que nós temos com o Senhor. O que determina a nossa capacidade de liderar o povo de Deus é a profundidade da graça e o nosso relacionamento com o Senhor. Não são as nossas habilidades, não é a nossa habilidade de organizar as coisas. Embora essas habilidades tenham a sua importância, mas se você souber organizar muito bem as coisas e não tiver um relacionamento profundo com o Senhor, você vai organizar tudo bem organizadinho e vai tudo demolir. Então pare de trazer esses princípios empresariais como chave, que não é chave, não são chaves. Se você tiver uma habilidade de juntar pessoas, de trazer pessoas para perto de si, cuidado. E você não tiver, principalmente, com a graça que Deus te deu, se você não estiver se sujeitando a essa graça, num relacionamento diário com o Senhor, as suas habilidades de liderança vão te jogar por terra, vão te envergonhar. Então a Bíblia fala muito mais de capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus para nós
vivermos para a glória de Deus e guiarmos o povo de Deus através da palavra do Senhor como autoridade para o povo, do que necessariamente de técnicas de liderança. Uma vez eu fui com a Gisele e os meninos, não sei se foi Ilhéus ou Florianópolis, e tinha um pastor muito famoso lá, dando aulas de liderança. Eu falei, puxa, agora eu vou aprender sobre liderança. Rapaz, eu gastei um dinheiro que eu não podia gastar para ir nesse evento, era um evento da Convenção Batista. Eu falei, cara, tá, eu vou. Você está achando que os 190 aqui, que a gente investe aqui no autoconfrontação, né? Foi uma benção esse investimento, viu? Mas às vezes a gente gasta muito mais para ouvir porcaria. E lá vai a gente, coloca a menina dentro de carrinho, e tem que achar um berço, uma luta, irmão, uma batalha terrível para chegar no tal do hotel lá e tal. Aí fui ouvir. Os princípios de liderança que o irmão estava falando lá no dia. Tua igreja precisa ter um telão de LED. Tua igreja precisa ter um banheiro, como banheiro de shopping. E eu comecei a olhar para a cara dele, eu falei, tudo bem, se a gente tiver um banheiro como o do shopping, glórias a Deus por isso, nós vamos louvar a Deus, mas tá, eu quero aprender sobre liderança bíblica. Você está me ensinando algumas coisas que não vão me dizer realmente o que o evangelho é. A igreja tem que ter um bom estacionamento, faça um estacionamento subterrâneo. Irmão, sabe quanto é que custa para fazer um estacionamento subterrâneo? Um bom estacionamento subterrâneo são milhões para você fazer. E se a igreja não tiver condição de fazer? E ele foi citando uma liderança altamente coachizada, uma liderança altamente voltada para o glamour. Igrejas emergentes, que querem conquistar através do seu poder. Só que o tema dessa narrativa aqui, é a capacidade que o Senhor nos dá, pelo poder do Espírito Santo, pela graça do Senhor, de fazer o que a gente faz. A capacidade não é nossa, irmãos. Eu tenho convicção disso, não é minha. Então não queira fazer nada no reino de Deus porque você é bom em alguma coisa. Você pode dar com burros na água. Nós não somos bons. O que nós temos de bom é a graça do Senhor somente. Esse é o tema. E o texto, vamos entender esse texto? 1 Samuel 2, 7 a 8. Aí, abre aí. 1 Samuel é o texto-chave, mas um texto que também é muito usado nos congressos de prosperidade, mas não tem nada a ver com isso. Olha só o que aqui diz o texto, a minha versão é King James atualizada. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. Ele humilha e exalta. Ergue do pó o necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. Aparentemente, quando você olha esse texto, você diz, puxa, Deus um dia vai me exaltar, vou tomar um café com Bolsonaro, ou tomar um café com Lula, sai de ré. Quer dizer que você acha que o texto está se referindo a esse tipo de exaltação, esse tipo de glória humana? Você veio para Brasília, e acontece muito em Brasília, né? Os líderes que vêm para Brasília, eles ficam encantados com o Palácio do Buriti. Brasília é uma cidade, do ponto de vista do poder,
encantadora. Aí de repente o cara está tomando café com o governador, o cara diz, rapaz, eu saí lá do interior, do Vale do Jequitinhonha, eu saí lá do interior de não sei da onde, e hoje estou eu aqui, tomando café com o governador, com o presidente, aconselhando os deputados. Não é disso que o texto está tratando, não. Vamos lá. Nós temos aqui um Deus soberano sobre todas as coisas. E a gente viu que o contexto aqui de Ana, de fato era um contexto de humilhação. E o Senhor, através da história dela, revela que Cristo viria através de uma descendência a partir, a história aqui está falando a partir de Samuel, mas é muito antes, claro, e que para que Cristo cumprisse o que ele tinha que cumprir, ele iria cuidar daqueles que ele estava levantando no processo. Mas isso não tem nada a ver com autoexaltação, isso não tem nada a ver com glórias pessoais, isso tem a ver com a soberania de Deus, que para cumprir, para fazer com que eu e você cumpra a missão, Ele faz o que Ele quer, Ele estabelece o que Ele quer, Ele dirige a nossa história, para que a história dEle prevaleça. Não é para que a nossa história prevaleça, é a história dEle. O Senhor pode fazer com que as pessoas fiquem pobres, fiquem ricas. O Senhor humilha alguns, exalta outros. Levantou Saul, depois humilhou Saul, deu graça para Davi, e embora perdoasse Davi, permitiu que Davi fosse humilhado. Tudo isso apontando para um rei justo, Jesus. Então a soberania de Deus, quando age na vida das pessoas, é para mostrar para essas pessoas que há um Deus soberano que envolve a narrativa delas. Não é simplesmente para te exaltar. Graças a Deus, porque você conseguiu alguma coisa, mas você conseguiu alguma coisa não é porque você precisava ser exaltado do ponto de vista humano. Quando Deus faz alguma coisa por alguém, Ele na verdade está exaltando o próprio nome dEle, não é exaltando a pessoa. Isso é paradoxal. E aí, o Deus que levantou Davi, que deu condições para Davi, que deu aquilo que Deus queria dar riquezas para Davi, deu, mas não é a regra. E Davi viveu duas situações aqui que são perigosas diante de um Deus soberano que proporciona tudo para nós, tudo que Ele quer, tudo que Ele, de acordo com a sua vontade, para que a gente cumpra a nossa missão. Davi, a primeira fase de Davi foi uma humildade, confiança em Deus. A primeira fase de Davi foi, ele confiava no Senhor, ele não confiava em si próprio. Mas a segunda fase foi de autossuficiência. O Senhor faz empobrecer, enriquecer, humilha e exalta. Ergue do pó o necessitado e faz ressurgir das cinzas o abatido. Nós precisávamos de um rei. Um rei da linhagem de Davi, que obedecesse a Deus completamente. Que fosse submisso ao Senhor até a cruz.
Davi, ele vai até certo ponto, porque ele demonstra a limitação da queda humana. A queda humana faz com que a gente, sem Cristo, caminhe até certo ponto. Mas, logo vem a vergonha. E no caso dele, a graça não reconhecida em algum momento da história dele. Deus cumpriu sua promessa a Davi? Sim ou não? Sim. Mas a maior promessa é de um descendente que ocuparia o trono dele para sempre. Sem pecado. Totalmente homem, totalmente Deus. Sem mácula. É por isso que a nossa mensagem é cristocêntrica. É por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ler de forma redentiva, apontando sempre para a salvação e o senhorio do Senhor. Ninguém mais poderia ocupar o trono de Davi, porque certamente seria desqualificado, por conta da queda de Adão. Mas Deus resolve esse problema por meio do seu Filho. Jesus seria um humano e totalmente Deus, que se humilharia completamente diante da vontade do Senhor. Davi se humilhou até certo ponto, mas Jesus se humilhou até a cruz. E é o rei, e nos governará desde já para toda a eternidade. Ao contrário de Davi, Jesus obedece perfeitamente à vontade do Pai. A justiça de Jesus era perfeita. É por isso que nós somos salvos através da justiça dele, pela fé na justiça dele, não na nossa. E o Pai o exaltou. Olha esse texto aqui, 1 Samuel 2:1. Deus humilha e exalta. Vocês estão entendendo agora o contexto, o que significa humilhar e exaltar? E Deus exaltou a Jesus. Levou a rejeição, humilhação, tortura e morte. Porque Jesus se humilhou dessa maneira, o Pai o exaltou. Há uma realeza que faz com que todos os outros reis se tornem nada. Se tornem pó. Então, quando você for falar de algum texto, não exalte a Davi, exalte o Deus que estava ali se revelando a Davi. Quando você for ensinar os seus filhos no culto doméstico, cuidado para você não transformar um personagem bíblico num ser inerrante. Porque senão os seus filhos vão compreender a Bíblia de modo moralista, não de acordo com o Evangelho. E o Evangelho vai muito além da moralidade. A moralidade é limitada. Ela tem até certo ponto. Mas o Evangelho é ilimitado, porque o Evangelho alcança o quê? O coração. A moralidade alcança atos externos, o Evangelho alcança o quê? O coração. Por isso que nenhum personagem pode ser substituído, Jesus não pode ser substituído por nenhum personagem do Antigo ou do Novo Testamento. Deus o exaltou. Filipenses capítulo 2. Olha só o que diz Filipenses capítulo 2. Verso 8 ao 9. Assim, na forma de homem, humilhou-se e a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Deus exalta Cristo, o Cristo humilhado a uma realeza eterna e toda poderosa. Vamos aprender algumas coisas aqui, para o nosso dia a dia.
Vamos lá? Primeira, redimidos pelo Rei Jesus para uma vida de humilde confiança nele. Nós somos redimidos pelo Rei Jesus. O Rei Davi só poderia ser substituído por um rei, Jesus. Os outros manchariam também da mesma forma. Os demais tinham a justiça própria e limitada. Por isso que a nossa redenção dependia não da moralidade de um personagem bíblico, mas da justiça eterna de Jesus. E nós precisamos confiar humildemente nele, através de sua palavra. Como é que você vai confiar ao Senhor, se não for através da sua palavra? E aí, eu quero fazer uma leitura breve aqui. Confiar no Senhor é confiar na sua palavra. E eu quero te fazer algumas perguntas, baseadas num texto que eu estou lendo do Paul Tripp. E a pergunta é, um livro, você acredita, um livro maravilhoso de 500 páginas, você lê 150 assim, de um dia para o outro, de tão bom que o livro é, tão redentivo, tão poderoso, centrado na cruz do Evangelho, centrado na palavra. Você acredita realmente na palavra de Deus? Porque, irmãos, vida de humildade, de humilde confiança nele, é vida de acreditar na palavra. Como é viver à luz dessa crença na autoridade e suficiência da palavra de Deus? Bem, se você realmente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, por ele preservada para você, não seria ela o bem mais valioso, mais prezado, mais estimado e bem aplicado em sua vida e em minha vida? 2, você não amaria os momentos em que pudesse sentar-se com sua palavra, com sua Bíblia, para ler com atenção, estudar seu conteúdo e meditar sobre as suas implicações? 3, não se comprometeria a ser um leitor ávido? Humildade e confiança no Senhor é isso. E um estudioso vitalício da palavra de Deus? 4, não se empenharia para ter certeza de que a entendeu e interpretou corretamente? 5, não valorizaria os mestres e pregadores que Deus levantou para conduzir você através da palavra? 6, não gostaria de assegurar de que tudo o que deseja, pensa, diz e faz, seja feito em alegre submissão e cuidadosa obediência à palavra de Deus? 7, não gostaria de aplicá-la a todas as áreas da sua vida? 8, não correria para encontrar consolo nela e não atenderia ao seu chamado, como fez Isaías? Senhor, eu habito no meio de um povo de impuros lábios e tenho lábios impuros, mas eis-me aqui. Não teria ela mais influência sobre as suas decisões do que os amigos, o Google ou as vozes das redes sociais? 10, a instrução bíblica e o conhecimento teológico não seriam para você uma busca constante? Irmão, larga de preguiça em nome de Jesus Cristo, tem dia que dá vontade de chorar. 11, você não estaria sempre à procura de cada oportunidade que tivesse para compartilhar essa palavra? 12, você não se lamentaria naqueles momentos em que você tivesse que confessar que ignorou a mensagem? 13, não seria a palavra de Deus aquilo que molda a maneira como você aborda cada área da sua vida? 14, e sua hora favorita do dia não seria quando você, diante do silêncio e reflexão, pudesse se deliciar com a verdade do Evangelho através da palavra? 15, você não louvaria a Deus com sinceridade pela incrível dádiva de sua palavra todos os dias? 16, se a Bíblia que temos em casa e podemos segurar nas mãos é a palavra de Deus, o que acabei de descrever não deveria ser verdade para todos nós?
Humilde confiança nele é se submeter à palavra de Deus, no dia a dia. Irmãos, dedique-se mais, leia mais, vença a preguiça. A graça do Senhor está sendo derramada sobre cada um de nós, para que a gente possa servi-lo com mais intensidade, com mais fervor, com mais ousadia. A graça do Senhor está sendo levantada sobre nós, está sendo derramada sobre nós, para que a gente se dedique mais, para que a gente leia mais, para que a gente pegue os livros que a gente comprou e leia. Ai, pastor, é porque eu trabalho, e eu não trabalho não? Você acha que o pastor não trabalha? Se eu disser quantas horas por dia eu leio, talvez você possa dizer que é arrogância da minha parte, mas não é. Não é por arrogância, é porque eu preciso. Não é porque eu sou bom, é pelo contrário, porque eu preciso aprender mais das coisas do Senhor. Tem dia que eu passo 8, 9 horas lendo, para eu poder estar aqui. Não é porque eu sou bom, é justamente porque eu preciso. Ah, pastor, mas eu não sou de tempo integral. Ok. Elimine algumas coisas da sua vida. Elimine as distrações da sua vida. Você precisa identificar quais são as distrações, aquilo que está roubando o teu tempo, para você se dedicar humildemente à palavra do Senhor, à voz de Deus. Quais são as distrações que têm roubado, que têm tirado o teu tempo? Redimidos pelo Rei Jesus, nós fugimos do orgulho de achar que nós vamos conseguir fazer alguma coisa pelas nossas técnicas. Davi recebeu graça suficiente do Senhor para fazer o que ele tinha que fazer. Mas em algum momento o pecado que trabalha no coração, ele gera um orgulho de autossuficiência, de independência. Ele gera o sentimento de que, será que Deus está vendo realmente tudo o que eu estou fazendo? Ou seja, independência. Eu estou andando, mas Deus não está tão ligado na minha caminhada. Redimidos pelo Senhor, Deus nos dá graça para fugirmos do orgulho. Ele se opõe aos orgulhosos, mas mostra graça, favor aos humildes. A humildade não é porque você é humilde, é porque Deus te dá graça. O que é humildade? Humildade é se render à voz de Deus. Talvez você olhe para mim e me ouça falando, e talvez você não suporte a forma como eu falo, e talvez você pense que eu sou arrogante pela forma como eu falo, mas o que determina o processo da humildade na minha vida é eu me submeter pela graça à palavra de Deus. Se eu não estou submetendo à palavra de Deus, eu sou arrogante. E como a gente precisa vencer essa arrogância diariamente, de não se submeter à palavra de Deus? Agora, a arrogância é vista geralmente na oratória. O fulano fala de forma arrogante, fulano fala de forma mais incisiva. Isso não quer dizer nada sobre humildade e arrogância. Talvez você possa ouvir uma pessoa falando com muita calmaria, calmo, sereno e tranquilo, mas o coração, como é que está? Então a gente não pode ser medido pela nossa oratória. Nós precisamos nos autoconfrontar, nos autoexaminar diariamente acerca. A palavra de Deus está dominando a minha vida, a palavra de Deus realmente é tudo para mim, o Senhor é tudo para mim. Ou a minha vida diariamente é uma vida de negociações, eu sempre negocio. 3. Redimidos pelo Rei Jesus, sirvamos a Deus com humildade, enquanto esperamos nossa exaltação em Cristo. Então a questão de humilhação e exaltação, que está lá em 1 Samuel 2, 7 a 8, não tem nada a ver com essas realizações pessoais, tem a ver com a glória de Deus. Irmãos, aprendam a ouvir com humildade a voz de Deus, aguardando a exaltação, e essa exaltação em Cristo Jesus,
é a transformação do nosso corpo num corpo glorioso. Aprendamos a ouvir com humildade. As pessoas têm dificuldade de parar para ouvir o outro. Isso é arrogância. Grande parte do achismo no meio evangélico faz parte de um orgulho do coração, de não poder parar para sentar e ouvir o outro a falar e ensinar. Se você tem dificuldade de parar, sentar, ouvir e aprender, pela graça do Senhor, vença isso. Porque isso aí é um orgulho que está no seu coração. Você, na verdade, está querendo dizer que você é melhor que o outro. Quando você tem dificuldade para parar, sentar e ouvir a voz de Deus ministrada por outra pessoa, é um sinal claro que no seu coração você é melhor do que o outro. Quatro, redimidos pelo Rei Jesus, imitando o nosso Senhor e mostrando ao mundo sedento de poder e autoconfiança, que o verdadeiro poder reside nas mãos do Senhor. Davi só fez o que fez porque Deus estava com ele, porque a graça estava com ele. Nós só vamos fazer o que fazemos porque Jesus Cristo, revelado na cruz do Calvário, exaltado, aceito no céu, ascendido aos céus, derramou o seu poder pelo Espírito Santo e vai nos ajudar a vencer tudo o que nós precisamos vencer. Tudo. Nós fomos redimidos por um rei. E nós perdemos a nossa autoconfiança. Nós não confiamos mais em nós mesmos. Nós não confiamos mais nas nossas habilidades. Nós confiamos no Senhor. Porque nós entendemos que o verdadeiro poder não é a minha habilidade de formar líderes. O verdadeiro poder é a graça que Deus me deu para formar pessoas. Se essa graça não estiver na minha vida, todas as minhas habilidades vão me jogar no chão. Foi o que aconteceu com Davi. Pare de confiar em si próprio. O mundo atual te ensina, confie em si mesmo, confie nas suas habilidades, vai em frente, você vai vencer, vai vencer, vai vencer. O Evangelho vem e diz, confie em Deus, através da fé justificadora em Cristo Jesus. Confie nele, ande nas pisadas do Rei Jesus, entregue sua vida ao Senhor diariamente, confie nele, ore a Ele, confie nele, espere nele, se entregue a Ele. Não confie em si próprio, seu coração é enganoso, confie no Senhor. Esse é o modelo de liderança que nós precisamos desenvolver dia após dia. A ideia central de 1 e 2 Samuel é a liderança cristã, a liderança bíblica cristã é baseada na confiança no Deus que nos agracia e não em nós mesmos. Fazendo a ponte para a igreja atual, continuamos nessa mesma confiança. E sabendo que agora, o Senhor já consumou na cruz a obra e nos dá condições suficientes para, nas pisadas dele, pela fé nele, de andar em confiança no Senhor e viver nessa confiança. Em que aspecto da sua vida você tem sido autoconfiante? Em que área da sua vida? É no casamento? É no exercício dos dons na igreja? Na criação dos filhos? Em qual aspecto da sua vida, da minha vida, que nós temos sido autoconfiantes? Vamos fazer o seguinte? Pela fé em Jesus, vamos viver confiando nas pisadas dele? Naquilo que ele fez por nós na cruz? A nossa autojustiça tem um poder de nos levar para o inferno, mas a justiça de Cristo tem o poder de nos conduzir ao céu, e essa condição é em segurança. Às vezes o Senhor está permitindo você ser humilhado hoje, e a exaltação não é para que você seja glorificado, mas é para que todos vejam a glória de Cristo na sua vida. Não rejeite essas coisas que acontecem, que Deus permite que aconteçam nas nossas vidas. Aceite isso de bom grado.
A liderança no seu lar, a liderança na empresa, se você é um cristão, a liderança na igreja do Senhor, não é baseada nas nossas técnicas, não é baseada na nossa capacidade de juntar pessoas, de promover pessoas. Pastor, eu tenho uma capacidade, eu junto pessoas para perto de mim e vou promovendo uma aqui, promovo outra aqui, chamo uma para perto e vou fazendo isso, vou fazendo aquilo e tal, e vou ajeitando. Se eu vejo uma pessoa insatisfeita, eu logo coloco ela para tal cargo e... É assim que seu estilo de liderança? Você vai perder, porque você está agradando a homens e não está agradando a Deus. Não, pastor, eu negocio lá em casa, e meu estilo de liderança lá em casa é o seguinte: para eu ter minha esposa, tem crianças aqui, né? Para eu conversar com a minha esposa, mais tarde eu vou fazendo alguma coisa mais cedo. Não, você não está liderando sua esposa, você está comprando a sua esposa. Liderar família não é isso. Não é isso. Para os meus filhos chegarem mais perto de mim e eu conseguir falar com eles do Evangelho, eu estou presenteando os meus filhos. No dia que você não tiver mais dinheiro para presentear os seus filhos, irmãos, a lição de tudo isso aqui é que a nossa liderança, para a glória de Deus, na missão de Jesus Cristo para nós, é baseada na graça do Senhor. Perguntas? Alguma pergunta, irmãos? Pode desligar, Marcão, por favor. Pegue o pandeiro lá, irmãos, agora. Alguma pergunta? Oi, irmão, pelo menos uma pergunta. Tem não?